Olá, meus irmãos, passando nesse domingo, dia 5 de novembro, terceira semana do Saltério, hoje dia de Todos os Santos. Evangelho meditado, esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 5, versículo 1 ao 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Nós tivemos na primeira leitura hoje Apocalipse capítulo 7, versículo do 2 ao 4 e 9 e 14. Também na segunda leitura, 1 São João, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, e esse magnífico Evangelho, capítulo 5, versículo do 1 ao 12. Então, na leitura do livro de Apocalipse, temos 4 anjos com o poder de deter os 4 ventos. Considerando que, na cosmologia bíblica, a Terra era considerada, por assim dizer, quadrada, né? Uma espécie de quadrilátero. Mas também na simbólica, porque a cruz tem 4 lados, ou seja, as 4 possibilidades possíveis: leste, oeste, norte, sul. Então, outro anjo surge então para proteger os marcados com o selo de Deus e a natureza. O tempo é necessário para assinalar os marcados pelo batismo. O número 144 mil é simbólico, abrangendo uma multidão de cada uma das 12 tribos, ao mesmo tempo que significa a totalidade, né? 144 mil são a quantidade dos justificados pela antiga aliança, né? E depois nós temos uma grande multidão que é exatamente a igreja. Então a quantidade de justificados da igreja é imensamente maior, é a universalidade da salvação e da santificação dos povos, né? Que são os santos, né? Da igreja, né? Além de uma grande multidão do restante do mundo, indicando então a universalidade da salvação trazida por Cristo Nosso Senhor. Bom, saber que somos amados por Deus em uma sociedade com tendência à superficialidade e ao egoísmo é um grande consolo. São João fala com a admiração da filiação divina e da transformação de nossas vidas pela suprema grandeza de ser cristão. Ser filho de Deus, conformado nele, é dom e graça do seu amor. É por esse amor que chegamos a participar de sua natureza divina, sempre por participação, por adoção. A consciência dessa realidade nos possibilita viver o profundo sentimento de gratidão, sempre em ação de graça, sempre agradecendo
tão grande amor, tão grande generosidade, tão grande bondade do nosso Deus de amor. Já o Evangelho de hoje retrata Jesus no alto do monte, né, nesse sermão do monte, né, das bem-aventuranças. Então, segundo o Antigo Testamento, o monte é o lugar onde Deus se manifesta. Dizer que ele sentou-se indica a atitude de ensinar. Ele senta-se como se fosse uma cátedra, não é verdade? Então, o monte é a cátedra de Deus, onde ele nos ensina por meio da sua sabedoria eterna, e essa é uma das características de Jesus. Os discípulos também terão essa mesma missão, só que depois de sua ressurreição, Jesus então se dirige aos seus e aos discípulos de todos os tempos e propõe as bem-aventuranças como carta magna do novo povo de Deus, que é a igreja, e a boa notícia aos pobres. Então, o Evangelho, como fosse o coração do Evangelho, das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a proposta de um novo estilo de vida presente com a chegada do reino de Deus no nosso meio. O evangelista escreve com uma comunidade que ainda está se estruturando como igreja depois da ruptura traumática com o judaísmo. As 4 primeiras bem-aventuranças são a declaração de felicidade das pessoas que acolhem e aderem à graça de Deus. Dirigem-se aos pobres do Senhor, isto é, aqueles que se confiam totalmente em Deus, mesmo que agora nesse mundo estejamos tristes, mas que apesar do sofrimento e da tristeza desejam ardentemente fazer a vontade de Deus. Para estes, no futuro se abre uma janela de esperança. As outras bem-aventuranças são orientadas para o comportamento cristão e para propostas de atitudes que os discípulos devem ter: misericórdia, coração puro, firmeza na perseguição e serem construtores da paz. Para a gente refletir no dia de hoje, porque se diz que as bem-aventuranças são um programa de vida para o cristão. Responda na sua oração particular essa indagação, essa pergunta. Por que se diz que as bem-aventuranças são um programa de vida para o cristão? Vamos praticar as bem-aventuranças, porque elas nos elevam de graça em graça, de fé em fé, até chegarmos à estatura de Cristo e nos santificarmos pela graça de Deus, e que todos os santos e santas de Deus e anjos roguem a Deus para que possamos cumprir a vontade de Deus, praticando as bem-aventuranças do Senhor. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 24: tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Grande abraço, muito obrigado, curtam e compartilhem.